E eu gostaria de comentar que a gente, às vezes, faz as coisas automaticamente sem se perguntar por quê, né? Então, eu entendo que o professor Postman está aqui como professor da universidade pública e é uma espécie de dever de ofício dele, como de todos nós, professores de universidade pública, como a Unimontes, né? Passar, transmitir o conhecimento ao público interessado, né? Particularmente, no caso aqui, o público acadêmico. Não é? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender a colaboração de um professor de universidade pública que comparece aqui, sem remuneração, né? Sem outra gratificação, enfim, para colaborar. Então, agradecendo muitíssimo ao professor Costa por ter essa disponibilidade, disposição de comparecer aqui. Não é a primeira vez. Eu acabei de comentar com ele que há uns 6 anos atrás ele esteve aqui no programa de pós-graduação em desenvolvimento social, fez uma palestra, muita gente compareceu, foi muito boa, né? E agora ele volta online. Então, para não vou me alongar, vou passar a palavra para ele. Então, a regra do jogo é a seguinte: o professor vai falar uns 30 minutos. Enquanto isso, vocês podem ir encaminhando possíveis perguntas, comentários pelo chat. E a professora Camila, que também vai coordenar essa mesa, né? Ela vai organizar essas perguntas, consolidar e depois da fala do professor, ela vai apresentar para ele de forma que ele possa responder satisfatoriamente as perguntas que forem encaminhadas. Ok? Eu passo então, professor Postman, a palavra para o senhor e nós vamos desligar o nosso áudio e vídeo, vai ficar só o senhor aí na tela para todos nós vermos, ok? Perfeito. Eu vi ali que tinha alguém, não sei, perguntando se podia gravar. Para mim não tem problema. Ah, sim. Desculpe, faltou te consultar isso. Não tem problema gravar, né? Ah, então tá bom. Desculpa. Perfeito. Bom, então quero começar cumprimentando a todos que estão acompanhando esta jornada de reflexão, que faz parte aí da Semana do Economista. Agradecer também a oportunidade à professora Camila, que fez o contato, e também agradecer e saudar o professor Luiz Antônio pelas palavras de apresentação. E entendo sim que esse é o nosso papel enquanto professor, pesquisador, intelectual público. Nossa tarefa é trabalhar com as ideias, né? As ideias certamente não vão mudar o mundo, não é? Quem muda o mundo somos nós, não é? Os indivíduos, de forma coletiva, organizada. Agora sabemos que as ideias mudam as pessoas, né? E se as pessoas mudam pelas ideias, obviamente a gente pode, de fato, mudar o mundo. Então esse é o nosso papel, um papel de discutir ideias. Esse é o nosso campo de luta, luta das ideias, né? E é em torno dessa perspectiva que eu gostaria, então, de desenvolver, nesse período aí de 30 minutos, a temática sobre o trabalho, mais especificamente sobre aquilo que se denominou mercado de trabalho, embora talvez o mais correto seja utilizar a palavra mundo do trabalho, porque, de certa maneira, ao se falar sobre mercado de trabalho, nós estamos falando, em geral, da compra e venda de força de trabalho, compra e venda temporária da força de trabalho. E, portanto, nós sabemos que tem uma parte dos trabalhadores, e mais recentemente crescente, trabalhadores que não estão submetidos a esse mercado de compra e venda de força de trabalho, que não são, obviamente, os empregados, os assalariados, os trabalhadores, digamos, desta circunstância, mas são os trabalhadores autônomos, conta própria, microempreendedores, por exemplo, né, os PJs, enfim. Bem, mas isso é um detalhe apenas. Eu gostaria, de certa maneira, de, ao invés de tratar dos aspectos mais conjunturais do mercado de trabalho, do que está ocorrendo atualmente, não é? Quais são as perspectivas da situação atual,
eu vou aqui me debruçar sobre algo que não tem sido muito presente, eu diria assim, no debate sobre o tema do trabalho no Brasil e que me parece empobrecer essa discussão sobre mudanças no marco regulatório do mercado de trabalho, sobre a capacidade de haver emprego gerado ou não, né? Hoje, inclusive, o ministro da Economia fez uma declaração, no mínimo controversa, de que o aumento do salário mínimo significaria, então, a geração de muitos desempregados, enfim. Infelizmente, não apenas o tema do trabalho, mas outros temas estão sendo tratados de uma maneira muito empobrecida. E, obviamente, nosso papel aqui, quanto estudiosos, é impedir que esse empobrecimento se alastre ainda mais, né? Mais grave de uma sociedade com parte de sua população pobre, não é? É uma sociedade que tem uma pobreza de ideias, né? Não podemos compactuar, obviamente, com isso. Portanto, a minha perspectiva é de trabalhar com o tema do trabalho, de longa duração, né? O que os historiadores denominam, então, como aspectos da estrutura, aspectos estruturais, aspectos de longo prazo, diferenciando, portanto, do tempo de médio prazo, que seria o tempo da conjuntura, o conjuntural, e que, por sua vez, a conjuntura se diferenciaria, não é, do momento atual, que são os acontecimentos. Não vamos tratar aqui dos acontecimentos apenas de forma momentânea, mas a nossa preocupação não é nem tanto conjuntural, embora vamos mencionar a esse respeito na nossa conjuntura do trabalho. Nossa preocupação, portanto, é tentar entender o que está acontecendo com o trabalho do ponto de vista das suas macro tendências. Quais são as grandes tendências do trabalho no Brasil? Portanto, então, vamos à história para poder entender os dias de hoje, né? Obviamente que o passado não explica o presente, muito menos o futuro. Mas, evidentemente, que é no passado que nós encontramos as raízes do presente. E talvez até não é a continuidade dessa circunstância para os próximos anos, para o futuro. Bem, então, nesse sentido, né, que quero apresentar as três macro tendências do trabalho no Brasil, porque parto da hipótese, uma hipótese de trabalho, que nós estamos vivendo diante de uma transição para uma nova tendência do trabalho, uma grande tendência, uma macro tendência do trabalho no Brasil, tal as evidências que a gente pode colher. Tá? Bem, então quais seriam essas três macro tendências, né? Nós tivemos uma primeira tendência que foi, na verdade, a mais longeva até o presente momento, né, que durou quase 4 séculos, né, que foi o predomínio do trabalho forçado, né, a escravidão. Essa é algo que constitui a nossa sociedade, né? É uma sociedade de 520 anos, né, praticamente reconhecendo que aqui o que nós estamos tratando, né, tem a ver com a chegada dos portugueses, né? Obviamente que nós tínhamos aqui tribos avançadas, indígenas avançadas, antes de 1500, embora desconhecemos muito sobre isso, há poucos estudos que tratam do que era esse espaço territorial, denominado posteriormente como Brasil, em termos de civilização que aqui existia, né? Há a hipótese, inclusive, que as civilizações eram muito mais avançadas daquelas indígenas que estiveram presentes em outros espaços da América, não é? Seja no México, seja no Peru, por exemplo, não é, para registrar. Embora essas civilizações indígenas tenham registros históricos, porque tenham, na verdade, ainda um legado em termos de construções, né? Parece que aqui, a hipótese é que no Brasil seriam sociedades tribais mais avançadas, porém, dado a terra, a natureza, a floresta, etc., que não exigiam construções daquela experiência no continente americano. Bom, mas então, a primeira macro tendência, vamos explicar um pouquinho como ela funcionou no Brasil, não é? Que é o trabalho forçado. Depois nós temos uma segunda macro tendência que se constitui, basicamente, se consolida com a abolição da escravatura, embora já estivéssemos
nós podemos identificar desde 1808, desde a chegada da família real de Dom João VI, né, que nós temos, na realidade, a construção do capitalismo, uma longa construção do capitalismo que resulta lá na abolição da escravatura, em 1888, de fato, então, a promoção e um projeto de sociedade salarial. Então, vamos ter, de certa maneira, então, não mais o trabalho forçado, mas agora o trabalho livre, e com a perspectiva desse trabalho livre ser cada vez mais assalariado. Então, um projeto de sociedade salarial. Isso basicamente dura cerca de 100 anos, entre 1889 a 1989. E estabelecemos, a partir então de 1990, no Brasil, uma terceira macro tendência, né, que, na ausência de um conceito melhor, vamos aqui denominá-lo como sendo trabalho de servidão moderna. Então, embora mantenhamos a ideia, a concepção do modo de produção capitalista, mas o que nós estamos percebendo, do ponto de vista da caracterização do trabalho, é uma servidão moderna. Bem, então, temos aqui as três grandes macro tendências, e então eu vou, na verdade, muito rapidamente passar por elas, explicando elas e me deter mais no período aqui recente. Bem, então o trabalho forçado, não é? Quer dizer, obviamente nós tivemos outros países que tiveram esse tipo de experiência de trabalho escravo, não é? Em outras regiões do mundo, mas aqui no Brasil a escravidão teve uma especificidade muito importante, na medida em que ela, de certa maneira, combinou-se, não é, com a ossatura de uma sociedade patriarcal agrária, não é? O patriarcado, não é? O senhor de escravos, né? E uma relação de dominação de natureza específica, dada a circunstância do português, não é? que faz uma espécie de dominação, mas também uma presença do personalismo com características muito próprias, conforme alguns grandes intérpretes do Brasil, não é? Como Gilberto Freire, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, traduzem isso, né? Desse período colonial, e não apenas na colônia, mas também já no Império, quando o país é independente, a centralidade da Casa Grande. Né? A Casa Grande, na verdade, como centro dessas relações de produção e, sobretudo, do trabalho forçado. Né? Uma sociedade patriarcal extremamente violenta, né? E que denota justamente uma expectativa média de vida do escravo de não mais do que 15 anos. Né? Então, certamente um regime de trabalho muito intenso, extenso, o grau de exploração violento nesse sentido. Né? Dado que o sentido da colonização, conforme Caio Prado Júnior demonstrou, um sentido da colonização que era não aqui de constituir uma nova sociedade, uma continuidade da metrópole, né? Como, por exemplo, na experiência dos Estados Unidos, né? A ideia de construir uma nova Inglaterra. Não, aqui, na verdade, era um espaço para a exploração mais rápida, sem critérios do ponto de vista de construção de um projeto de sociedade nova. Né? Tanto é que o monopólio da terra, praticamente, a construção dos latifúndios, não é? É uma identificação de que não se permite no latifúndio construir alguma sociedade, algum movimento comunitário, porque, obviamente, ali a escala de produção é praticamente para retirar do país e mover em torno do mercado externo. Bom, portanto, essas são as bases do Brasil, a sociedade agrária, patriarcal, uma sociedade ancorada no trabalho escravo. Nós tivemos cerca de 66 anos, basicamente, desde a construção do Império no Brasil, não é? A independência nacional, e fomos um dos poucos países do mundo que estabelece a sua independência, mas mantém a escravidão, não é? Mas, de certa maneira, um movimento de gradualmente indo abandonar
a própria escravidão, né? Nós temos desde 1850, por exemplo, a Lei das Terras, que estabelece a propriedade privada, uma economia nacional mercantil ainda, né? Estabelece o direito, o Código Civil, que vai, de certa maneira, estabelecendo as regras da constituição de um mercado de trabalho. Temos também, ainda em 1850, o fim do tráfico negreiro, né? Que vai tornar mais difícil a oferta de escravos e, portanto, dado a baixa reprodução dos negros naquela sociedade, vai, de certa maneira, delimitando a oferta do trabalho escravo. Tem, de certa maneira, o movimento de Dom Pedro II de atração de imigrantes. Então, tudo vai, de certa maneira, convergindo, mas isso, não é, no longo tempo, não é uma coisa imediata, até, então, na década de 1880, o Brasil constituir, então, a própria abolição da escravatura e aí iniciar, né, a sua inserção, o seu ingresso no sistema capitalista mundial. Ou seja, nós, de fato, consolidamos, a partir de então, um modo de produção capitalista, mas, de certa maneira, nos inserimos nesse sistema de dimensão mundial, que é o capitalismo, de uma forma tardia, né? Tardia não apenas em função do tempo, outros países já eram capitalistas, já estavam industrializados, nós ainda éramos uma sociedade agrária, mas essa condição tardia de capitalismo no Brasil nos fez ingressar nesse sistema de uma forma muito periférica, né? Subordinada, dependente, porque o Brasil ingressa no capitalismo, na verdade, sem ter moeda de curso internacional, não é? Sem ter forças armadas dignas de nome, e muito menos ter capacidade de produção e difusão tecnológica. Então, nós entramos, não é, nessa circunstância de dependência e de periferia. Mas, de toda maneira, a luta dos abolicionistas, uma luta intensa, importante, significativa, nos permitiu transitar daquela sociedade horrível, que era a escravidão, para uma sociedade de trabalho livre. Então, nós estamos diante da construção de uma sociedade, não é, cuja ordem social é competitiva, não é? Mas uma competição não homogênea, né? Uma competição que está sendo feita pelo fato dos ex-escravos não terem acesso à terra, não terem acesso à educação, e, de certa maneira, serem substituídos crescentemente pela presença da mão de obra imigrante, né? Então, ali está claro que a abolição da escravatura, na verdade, e pela a construção da República no Brasil, o objetivo não é estabelecer no país um país de pequenos produtores, né, de pequenos negócios em torno da agricultura. Na verdade, o projeto é de construir o assalariamento, não permitir o acesso à propriedade, porque isso poderia ter sido feito como foi feito em outros países, né? Tem um debate do Dom Pedro II querendo trazer colonos para o Brasil na forma e distribuir terras, né? E, por outro lado, tem a reação da aristocracia, a oligarquia brasileira contra esse tipo de coisa, porque a posse da terra daria condições da pessoa viver sem, na verdade, ter que ofertar o seu trabalho para o tipo de atividade que tinha no Brasil naquela época. Bom, então inicia ali o projeto de sociedade salarial, e esse projeto de sociedade salarial avança rapidamente. Em 1940, nós chegamos a ter já quase 44% da população ocupada nas condições de assalariamento. E desde 1920, no Brasil, se instala aquilo que Vanderlei Guilherme dos Santos denominou como sendo, na verdade, uma cidadania regulada. Ou seja, o assalariamento daria condição de cidadania, mas a cidadania ela seria concedida de forma regulada, através de um certificado, que seriam os direitos, o acesso aos direitos sociais trabalhistas. Então, lá em 1923, surge a primeira experiência de previdência, de aposentadoria no Brasil, para uma categoria específica, que era os ferroviários em São Paulo, de uma empresa de São Paulo, né? Então, vai proliferando, através de leis, medidas dessa natureza, que constituem ainda na década de 20 as caixas de aposentadoria e pensão. São as primeiras experiências de permitir o trabalhador, após ter cumprido uma certa jornada de tempo de trabalho, ele poder viver sem trabalhar, que é a previdência, a aposentadoria. Mas a partir da Revolução de 30, então, que essa proposição de sociedade regulada vai ganhar muita importância. Nós temos vários fatos, e por questão do tempo não posso me deter, mas isso se consolida, na verdade, pela própria CLT, não é? Como diz o nome, é uma consolidação de leis. Havia no Brasil cerca de 15 mil leis, né? Dessas leis que concediam especificidade, jornada de trabalho, previdência,
algum tipo de remuneração para diversas categorias no Brasil, e aí então, em 43, surge a consolidação dessas 15 mil leis que haviam, se consolidam em torno de 900 artigos, né, num Código do Trabalho. Só que esse Código do Trabalho atende fundamentalmente a trabalhadores urbanos. Os trabalhadores urbanos era 1 a cada 10 trabalhadores no Brasil. Os 90% dos trabalhadores estavam no campo, né? Mas 20 anos depois da CLT, em 43, nós passamos então em 63, que é aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, e quando a CLT começa a chegar no campo, e nós vamos praticamente até a década de 1980, quando chegamos a ter cerca de 66% da força de trabalho assalariada, né? E cerca de 49% dos trabalhadores assalariados com carteira de trabalho assinado, ou seja, trabalhadores portadores de direitos sociais e trabalhistas, né? Bem, então, essa é a trajetória, digamos, de construção desse macro tendência do trabalho assalariado, a ideia da sociedade salarial e da cidadania regulada. Bom, o que nós vamos ter a partir de 1989, a partir de 1990, né, quando o Brasil, na verdade, abandona o seu projeto nacional desenvolvimentista, o projeto de valorização do mercado de trabalho, do mercado interno de consumo, a sua industrialização, e embarca num outro movimento que é a inserção do Brasil na globalização, né? Nem vamos discutir aqui as condições às quais o Brasil entrou na globalização, mas o fato concreto é que a partir de 1990 o Brasil, portanto, passa a viver um processo de desindustrialização. A indústria vai perdendo participação na atividade produtiva, justamente a indústria que havia sido a coluna vertebral, não é, desse projeto de modernização do capitalismo, sobretudo entre 1970 e 1980, e a indústria era a base fundamental de geração de empregos e estímulo ao emprego assalariado em outros segmentos. Nós tínhamos, nos anos 80, quase 40% da produção vinha da indústria, e a indústria também movia, na verdade, um emprego no setor primário, né, através da matéria-prima, da aquisição de matéria-prima, movia o setor de serviços, né, a logística, por exemplo, escritórios de engenharia, etc., no setor de serviços, né? Então, a desindustrialização, a partir dos anos 90, não é, vai fazer com que nós chegamos agora, em 2019, a indústria representa menos 10% do PIB brasileiro, algo que era o Brasil na década de 1910. Né? Então, com a desindustrialização, o que vai sobrando no Brasil, basicamente, é o setor primário, a agropecuária, e o setor terciário, né? Nós vamos ver, na verdade, um movimento de terciarização da economia brasileira, um crescimento ou talvez um inchamento do setor terciário, inchamento dos serviços. Hoje nós temos 4/5 tínhamos antes da pandemia, até janeiro, aí fevereiro de 2020, nós tínhamos 4/5 dos ocupados eram trabalhadores do setor terciário, né? Era o setor de serviços, unicamente. E, ao mesmo tempo, convivemos também com um excedente crescente de força de trabalho, pessoas que vão ficando de fora, não têm acesso ao trabalho, não têm emprego. É um período esse dos anos 90 para cá de baixíssimo dinamismo, então a gente pode dizer que é um capitalismo estagnado, sem crescimento, um crescimento nulo. Alguém vai dizer, não, mas teve crescimento nos anos 2000, é verdade, mas nos anos 90 não cresceu, nos anos 80 foi década perdida, na década de 2010, né, essa década que fechou agora em 2019, também foi uma década perdida do ponto de vista econômico. Nós estamos em 2019, a economia brasileira ainda era quase 4% menor do que havia sido em 2014, né? Então, isso aí consagra, na verdade, um quadro de abundante excedente de força de trabalho, o desemprego aberto, que é uma forma de ver o desemprego, que é quase um privilégio, segundo o IBGE, ser desempregado, porque a pessoa, para ser desempregada, ela tem que estar procurando trabalho, ela tem que estar disponível para o trabalho, não pode trabalhar, não pode realizar nenhuma atividade. Por exemplo, se a pessoa lavou um carro, vendeu alguma coisa, fez alguma coisa para sobreviver, um bico, vamos dizer assim, para o IBGE a pessoa está ocupada. E o IBGE faz essa estatística de acordo com a OIT, não há erro nesse sentido, só que é uma metodologia muito apropriada para países que têm seguro-desemprego, as pessoas que ficarem desempregadas têm um seguro, têm uma renda para se financiar a inatividade. Nós temos até o seguro-desemprego, né, que é uma renda que garante a inatividade, né? Tanto isso que, em função da pandemia, a taxa de desemprego no Brasil é relativamente baixa para o padrão da pandemia, porque uma parte significativa dos trabalhadores, né, não estão procurando um trabalho porque tem a garantia de uma renda, aí, o auxílio emergencial, por exemplo, que a pessoa não vai procurar trabalho, até porque não teria.
Mas o fato de não procurar trabalho para o IBGE, essa pessoa não é desempregada, essa pessoa é inativa, né? Então, tudo isso para chamar a atenção que nós temos, então, uma situação que está nos levando, na verdade, a perceber que, na verdade, não se trata de um assalariamento, até porque em 2019 nós tínhamos, na verdade, 59% dos ocupados assalariados, nós chegamos a ter 66%. É uma queda relativamente pequena? É uma queda relativamente pequena, não é? Mas só que a trajetória nossa desde 1889 é uma trajetória de a cada ano tem mais assalariados. Só um momento pontual, mas essa trajetória era de assalariamento. O que nós estamos vendo agora é uma trajetória de decréscimo dos assalariamentos, uma espécie de desassalariamento, acompanhada, não é verdade, de ocupações que não são assalariadas. Não é? E essa circunstância vem também associada a uma destruição de postos de trabalho intermediários, né, dos chamados empregos de classe média, que é um movimento de destruição em função da própria reestruturação produtiva nos anos 90, mas também pela questão da inovação tecnológica, mas também pela desregulação, não é, do mercado de trabalho, por exemplo, a criação do microempreendedor individual, que é uma ideia positiva, levar a possibilidade da formalização para pequenos negócios, né? Mas o fato é que essa ideia interessante acabou, na verdade, também contaminando uma série de ocupações que eram até então assalariadas e passaram a se tornar, por exemplo, deixaram de ser assalariados e se tornaram esse microempreendedor. Por exemplo, dois exemplos assim simples, né? Os trabalhadores, por exemplo, de academia, né? Essas academias de ginástica, né? Até pouco tempo, esses trabalhadores que lá estavam eram assalariados, contratados diretamente, em direitos sociais e trabalhistas, né? Com o microempreendedor individual, deixou de haver assalariamento em geral nas academias e passou a haver agora esse microempreendedor, né? Que não é um sujeito sem direitos, sem férias, bom, sem direitos sociais e trabalhistas de maneira geral. Ele tem uma ocupação ali, mas a remuneração dos direitos praticamente são muito contidos, né? Podemos falar também do cume da estrutura social brasileira, como é o caso, por exemplo, de a gente pegar os apresentadores das nossas televisões, né? Aí os artistas que comandam os programas de auditório, não é? O que a gente tinha, na realidade, era justamente esses trabalhadores eram contratados, assalariados. Os apresentadores do Jornal Nacional eram assalariados da Rede Globo, não é? Bom, se transformaram todos em PJ. Então, na verdade, você foi aí cortando o assalariamento, então, e o assalariamento desses pós-trabalhos, em geral, de mais alta renda. Então, nós estamos tendo um declínio da chamada classe média assalariada no Brasil. E é o que parece, pela pandemia, pela forma com que está se enfrentando isso por políticas governamentais, uma destruição da classe média proprietária, nos pequenos negócios. Nós tivemos cerca de 700 mil pequenos negócios que quebraram, infelizmente, em função da pandemia. Então, estamos denominando essa não mais de assalariado, muito menos de escravidão, mas na verdade, um processo de servidão, né? Servidão moderna. Por que servidão? Bom, é óbvio que não tem a ver com a servidão passada, não é? Uma servidão vinculada à terra, ao período aí pré-capitalista, inclusive. Nós estamos falando de servidão porque se trata, na verdade, de trabalhadores muito dependentes, tá certo, do negócio ao qual ele se estabelece, não é? E essa é uma dependência também dupla, não é? Como é o caso, até para dar um dado concreto, ou seja, as três principais ocupações que nós temos no Brasil de hoje, né? Nessa sociedade de serviços que nós estamos vivendo, basicamente, as três principais ocupações são, primeiro, segue sendo o trabalho doméstico, né? O trabalho na casa de famílias, né? Bom, a segunda ocupação mais importante do Brasil hoje diz respeito aos ocupados nas atividades de segurança. Pode ser pública, mas, sobretudo, segurança privada, né? Vivemos uma sociedade muito violenta, né? Mais de 60 mil assassinatos no país, pelo menos contabilizados aí formalmente. Sabemos que, possivelmente, o número de homicídios seja maior do que os registrados, né? De vez em quando são descobertos cemitérios clandestinos. Bom, você tem que falar em outras mortes violentas, né, como mortes no trânsito, ou seja, um país com cerca de 100 mil mortes violentas no Brasil, né? Segundo as Nações Unidas, né, o país que tem mais de 10 mil assassinatos por ano já confere o grau de guerra civil. Nós temos 60 mil.
Então, a estimativa é que nós temos 5,2 milhões de trabalhadores em atividades de segurança no Brasil. Bem, e a terceira maior ocupação, no atual momento, pelo menos antes da pandemia, está tudo confuso agora, mas a terceira principal ocupação no Brasil são de trabalhadores, não é? Os chamados entregadores, trabalhadores de plataforma, né? Plataforma digital, aplicativos. Né? Bom, essas três ocupações no Brasil, não é? Ela, na verdade, se refere muito mais à atividade de renda, de concentração de renda das famílias, do que atividades econômicas, certo? Não estão muito vinculadas ao núcleo. É claro que tem segurança patrimonial, que serve a empresas, etc., né? Mas o grosso das atividades são vinculadas às famílias ricas, né? Uma espécie de casa grande que se constitui no Brasil, assim, e as atividades de serviços, serviçais, né, que são praticamente uma espécie de servidão, que é uma servidão livre. A pessoa ela não está definitivamente presa, ela pode, na verdade, abandonar esse tipo de trabalho, mas obviamente um trabalho sem sentido, né? Um trabalho que, na verdade, visa atender à emergência da vida, não oferece uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de jornadas decrescentes, de aposentadoria, de educação e assim por diante. Então, nesse aspecto que eu quero aqui, então, chamar atenção para o fato que estamos diante de uma reorganização, uma reconfiguração do trabalho, com uma presença enorme de um excedente brutal de mão de obra. Esse excedente não é perceptível, porque, na certa forma, a expansão do estado de bem-estar social, a partir da Constituição de 88, foi permitindo que essa força de trabalho sobrante fosse, de certa maneira, passasse a viver, de alguma forma, com garantia de renda, alguma garantia de renda, né? Para dar uma ideia do que eu estou falando, em 1985 nós tínhamos cerca de 2,7% da força de trabalho recebia algum benefício de renda do Estado brasileiro, né? Isso em 1985. Bom, em 2014 nós passamos a ter 27% da força de trabalho brasileiro, os 27% de pessoas que eram beneficiadas por a pensão, né? Aposentadoria, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, até o Bolsa Família. Nós tínhamos quase um terço dos brasileiros recebendo algum benefício com essa situação, garantia de renda. Ou seja, ele não encontrava mais, através do trabalho, a possibilidade de viver, né, de uma renda. Ele precisava de uma transferência do Estado. Ora, os dados que nós temos agora, em função da pandemia, podemos dizer que são 40% da população brasileira hoje que depende de transferência de renda do Estado. Então, é uma circunstância nova nesse sentido, não é? Mas uma circunstância que me parece muito desfavorável para o mundo do trabalho, que é essa servidão moderna, cada vez mais vinculada às novas tecnologias, não é? Cujas as consequências do ponto de vista das doenças, não é? Se a gente for analisar, e as pesquisas no Brasil são relativamente ainda insatisfatórias, não é? Mas elas vão mostrando, por exemplo, não é? O crescente uso da química entre os trabalhadores, não é? Seja as drogas para aguentar, não é, o ritmo, a intensificação do trabalho, seja as drogas lícitas, não é, os remédios, né? A quantidade de antidepressivos, por exemplo, que tem estado presente para permitir que as pessoas sustentem e aguentem, na verdade, esse tipo de trabalho ao qual nós estamos vivendo, não é? Bem, então, essa é a situação, é uma situação a perspectiva não me parece também alvissareira, porque nós estamos em 2020, né, não sabemos muito bem se é uma recessão ou uma depressão. Recessão seria o que tivemos, né, as últimas 3 recessões, de 2015 a 2016, de 1990 a 92 e de 1981 a 83. Recessões que, de certa maneira, representaram a queda no nível de atividade, né? Houve uma queda na oferta de produção. Reduziu a produção porque a demanda caiu, né? Houve uma queda no nível de atividade. Mas o que nós estamos vendo nesse período 2020, ainda obviamente precisa ser consolidado isso, mas há indicações que mostram não apenas uma queda no nível de atividade,
mas também uma perda de capacidade de produção, porque nós estamos há registros, né, de unidades de produção, de empresas, estabelecimentos que estão fechadas. Então, há uma queda na produção também, um desinvestimento. Bom, então, não se sabe muito bem, mas talvez a economia regrida esse ano, uns falam 5%, 6%, outros 7%, 8%, e há aqueles que acham, inclusive, que pode ser 10% ou mais, né? Mas vamos aí estabelecer, se a economia vier a se reduzir em torno de 7% este ano, né? Ou seja, em janeiro do ano que vem, né, o Brasil terá uma economia que possivelmente estará entre 10% a 11% inferior do que estava em 2014. Né? O discurso das autoridades no Brasil, autoridades econômicas, é de que o Brasil não vai construir um novo normal, né? Um novo normal que significa uma reorientação da política econômica, o estabelecimento de um projeto de investimento, algo como a Alemanha, como a China, para citar dois países, vem fazendo, né? A pandemia exigiu um novo normal, não se pode se aceitar que se dê continuidade àquilo que vinha antes da pandemia. Ora, mas esse o discurso das autoridades do Brasil é um discurso que nós precisamos voltar ao normal. O normal é o que era o país antes de 2020, 2019. Bom, o que era o Brasil? Não é? Tivemos uma queda na atividade econômica, 2015, 2016, foi a mais grave recessão do país, inclusive. Né? Mas depois o que veio de 2017, 18, 19, é um país crescendo em torno de 1%, 1,3%, 1,1%, enfim. Esse tipo de situação de queda, de recuperação muito pouco estimulante, ou seja, se nós continuarmos, né, se esse vai ser o normal para os próximos anos, ou seja, o Brasil vai crescer 1% ao ano, o que significa dizer que o Brasil voltará a ser o que era em 2014 somente em 2030. Ora, com 1% ao ano não tem crescimento do emprego, tá certo? O que nós vamos ter, na verdade, é uma concorrência absurda do ponto de vista dos trabalhadores. Né? Alguém aqui, eu não percebi muito bem, mas identifiquei que era uma pergunta, um questionamento sobre a flexibilização da legislação do trabalho. Bom, a flexibilização da legislação do trabalho é uma espécie de desmonte do Código de Trabalho, não é? Quer dizer, aquela macro tendência, a segunda macro tendência que falávamos, né, que durou cerca de um século, 100 anos, de 1889 a 1989, que era basicamente a ideia, o projeto de sociedade salarial, não é, com uma cidadania regulada através, não é, do Código do Trabalho, do direito ao trabalho, né? E basicamente o que nós temos de 30, basicamente, foi a construção do sistema de relações de trabalho corporativo, né? Que tem três bases, três pilares. O sistema corporativo no Brasil, ele tem os direitos, né? A carteira de trabalho, a jornada de 8 horas, o descanso semanal, as férias, feriados, etc., não é? Além dos direitos, não é, ele tem, na verdade, o sindicato. Um sindicato que era financiado, autofinanciado, digamos assim, pela contribuição, um sindicato com funções explícitas de representar os trabalhadores, de atuar na contratação coletiva, na negociação coletiva de trabalho e representar o trabalhador no terceiro pilar, que é a justiça do trabalho. Ora, o que estamos assim no Brasil é um desmonte dessa configuração, né? Os sindicatos no Brasil estão praticamente condenados ao desaparecimento. É óbvio que os sindicatos vão se manter, mas desaparecimento do ponto de vista das suas funções. Né? O que nós estamos percebendo é o esvaziamento das funções do sindicato, porque não há financiamento. Nós tivemos uma regressão no número de sindicalizados desde a aprovação da reforma trabalhista impressionante. Nós estamos com uma taxa de sindicalização abaixo de 10%. Não vivíamos isso. Né? Ao mesmo tempo, corte de direitos. A flexibilização, basicamente, é isso. Né? É reduzir o custo do trabalho, é facilitar a demissão, etc. É redução de direitos. A reforma previdenciária. Né? Qual é o discurso da reforma previdenciária? Como os políticos no Brasil, não é? E esses reformistas neoliberais não podem dizer que, olha, o objetivo da reforma previdenciária é tirar 1 trilhão do fundo público que se direciona aos aposentados e pensionistas. Né? O que eles disseram é que em 10 anos a Previdência vai deixar de gastar 1 trilhão. Ora, o que significa isso? Significa que agora, tá certo, pela nova regra da Previdência e Assistência Social, as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo para ganhar menos. Tá certo? Isso é perda de direitos. Né? Isso é a redução, na verdade, da identidade e do pertencimento enquanto trabalhador assalariado.
E, por fim, estamos vendo também, não é, praticamente a contenção drástica e o desaparecimento, a condenação, basicamente, da justiça do trabalho. Então, você está desmontando esse tripé, o que sobra é o desaparecimento do direito do trabalho, e o que nós temos pela frente, na verdade, é um sistema de contratos de trabalho, se é que vai estabelecer formalmente ou informalmente, e predominar o que tínhamos no Brasil antes de 1930. Né? Não tinha direito do trabalho, porque na concepção daquela época, trabalho, laranja, banana, isso é tudo mercadoria, não precisa... Laranja não tem sindicato, tá certo? Não tem legislação, regulação, é tudo a mesma coisa. Então, se tiver conflito, tiver problema de trabalho, isso aí a justiça civil, não é? Ou criminal resolve, não precisa ter justiça de trabalho. Então, é esse o caminho. Bom, infelizmente, nós estamos assistindo, tá certo? Isso não é de agora, isso tem um movimento, né? Por isso que a gente chamou de macro tendência. Isso pode ser revertido? Pode, evidentemente que pode, né? Mas para ser revertido tem que se fazer o inverso do que está sendo feito até agora no Brasil. Eu estou aqui já anotando, já falei mais do que eu queria, eu quero ficar por aqui, Luiz, agradecendo a oportunidade, deixando bem claro que não sou dono da verdade, meu papel aqui é estimular a reflexão, né, porque o nosso papel é a disputa das ideias. Muito obrigado. Bom, agradeço muitíssimo em nome de todos presentes e dos organizadores do evento, a fala iluminadora, né, a fala iluminadora e desafiadora do professor Postman, né? Eu diria até assustadora, e com uma perspectiva histórica, né, que reconstrói a conjuntura recente, né, de uma forma muito esclarecedora, né? Eu me recordo de alguém que falou que a gente estava chegando na barbárie sem passar pela civilização, né? No caso do brasileiro. Então, o cenário realmente à frente é assustador, eu diria. Mas, enfim, eu queria fazer só um breve comentário, rapidíssimo, depois eu vou abrir, né, para as perguntas da audiência, né? O primeiro é um desafio teórico caracterizar essa sociedade, digamos, pós-salarial, né, que está se configurando, com essa variedade de formas, né, e algumas peculiares, eu diria peculiares do Brasil, como o trabalho doméstico e as empresas de segurança. Já os entregadores de aplicativos, isso aí já é um fenômeno universal, né, tecnológico, das plataformas, né, todo lugar tem. Mas essa questão do trabalho doméstico é um anacronismo brasileiro, e a questão da violência também é nessa magnitude de empregar tanta gente em segurança privada. Isso realmente é uma excrescência em termos de civilização, né? Mas a redução do escopo do trabalho assalariado, do emprego tradicional, né, que inclusive eu fico desconfortável porque eu continuo na minha disciplina com a ênfase no mercado de trabalho, na análise tradicional do mercado de trabalho, na caracterização, como o professor começou falando, de compra e venda ou aluguel de força de trabalho. Mas, desde os anos 90, isso está perdendo, já deixou de ser a maioria da ocupação. Mesmo contando o emprego sem carteira assinada, né? Mas realmente o emprego assalariado com ou sem carteira perdeu importância. E eu queria, então, deixar uma pergunta para o professor Postman, apenas para mais um aspecto que ele não desenvolveu. Ele mencionou algumas vezes as mudanças tecnológicas, mas realmente tem um terremoto aí mundial, né, nas tecnologias, né? Isso é óbvio que ele conhece bem esse tema, né? Que é a digitalização, né? As tecnologias digitais, e isso está erodindo
erodindo o que resta do emprego assalariado formal, inclusive a classe média, como ele mencionou, né? Quer dizer, por exemplo, um exemplo, os bancos, né? Desde há muitas décadas já, os bancos brasileiros são muito avançados em automação bancária. Meu pai era bancário nos anos 50, 60, muitos bancários. Hoje é escasso, relativamente à população e à atividade econômica, né? E isso está afetando. Quer dizer, ele era de classe média, a gente era de classe média, modesto, bancário, mas, enfim, só um exemplo de que o que resta de trabalho assalariado, de emprego formal ou informal, né? De emprego, o vínculo empregatício, a relação salarial, como ele falou, essa, independente das circunstâncias do Brasil, né? Um excedente de mão de obra que vem se acumulando espantosamente, né? Como ele mencionou também, o número de pessoas que pleitearam o auxílio emergencial extrapolou muito todas as previsões, né? Os chamados invisíveis que apareceram aí nas filas da Caixa Econômica Federal, né? Então, eu queria só deixar então essa pergunta para ele talvez desenvolver mais um tiquinho, como a gente diz em Minas, desenvolver mais um tiquinho, é o efeito dessa onda tecnológica que vem desde meados do século XX, né, com os computadores e toda essa tecnologia de informação, de comunicação. Agora vem aí a internet 5G, a internet das coisas. Quer dizer, isso vai gerar muito, vai reduzir ainda mais o escopo nas grandes empresas, né? Estou falando de grandes empresas que empregam trabalho assalariado, essas vão reduzir a demanda por trabalho assalariado. Professor, então, passo para o senhor essa pergunta, essa consideração inicial, essa pergunta, uma questão. Enquanto isso, a professora Camila vai consolidar alguns comentários e questões que venham da audiência, ok? Perfeito, professor. Então, na verdade é que o tempo consumiu rapidamente, eu nem pude tratar melhor do que eu chamo de servidão, que é a associação ao uso recorrente dos algoritmos, ao qual a sua menção não se relaciona. Quer dizer, na verdade, os algoritmos, as redes neurais, de certa maneira, vão estabelecendo um ritmo e a condução do trabalho brutal, não é? Porque através, então, agora há uma literatura demonstrando isso, como na realidade o empregador tem acesso a todo o movimento que faz o seu empregado. Por exemplo, se ele cumpriu todos os exames de saúde, por exemplo, se ele vai à ginástica, com quem ele se relaciona, tudo esse conjunto de informações analisadas estão, de certa maneira, servindo para um controle absoluto do trabalhador, né? Vou dar um exemplo. Nos trabalhadores de aplicativo, de transporte individual, seja qual dessas empresas, em geral, por exemplo, chove na cidade e aí essa empresa é o seguinte, olha, porque obviamente quando em geral chove, há maior risco na condução do veículo, então reduz o número de trabalhadores que dirigem os automóveis. Então ali o aplicativo informa que quem fizer, por hipótese, 10 corridas a mais agora, ganhará um bônus, um adicional, né? Tentando motivar mais pessoas ficarem para a prestação desse tipo de serviço. E aí o que ocorre, por exemplo, com esta orientação dos algoritmos, né, é que eu, por exemplo, fiquei lá, por exemplo, estou aqui o motorista, então fiquei estimulado, vou ganhar um bônus, eu continuei ali uma jornada adicional e fui então, transportando 1, 2, 3. Quando chegar lá para os 7 ou 8, o algoritmo vai perceber que eu estou com mais passageiros do que outros que ficaram. Então, ele começa a desviar as chamadas que não vão para mim, vão para os outros. Quer dizer, a ideia é que todo mundo tenha a chamada. Só que, no fim ao cabo, ninguém chega às 10 chamadas e, portanto, não haverá o bônus. Então, de fato, um outro controle que se assemelha a essa ideia da servidão. Bom,
Mas a pergunta aqui, ou pergunta, na verdade, é uma consideração, e é um tema bem complexo, a questão tecnológica, polêmico, controverso, mas eu queria, pelo menos, ter me preocupado em trabalhar um pouquinho de forma contra a corrente, né? A minha hipótese é o seguinte, que a mudança tecnológica, ela, na verdade, está impactando mais o conteúdo do trabalho do que a quantidade de trabalho. Tem levantamentos sobre isso, sobre, por exemplo, a presença atual nos países, né, do uso da inteligência artificial, do número de robôs, né, ou seja, o processo de automatização no trabalho. Né? E os países que mais avançados estão nesta tecnologia, por exemplo, Singapura, né, Coreia do Sul, a Alemanha, os Estados Unidos, a própria China, né? Esses países, pelo menos até antes da pandemia, vamos dizer assim, esses países são os que no Brasil, no mundo, estão com maior presença dessas novas tecnologias. Só que esses países, apesar de serem os países mais avançados tecnologicamente no tema do trabalho, são países que menor taxa de desemprego possuem. Ou seja, países com problema de desemprego são países com baixo investimento tecnológico. Apenas para a gente pensar, né? Isso é uma longa discussão. O senhor, professor, indicou, inclusive, a experiência do banco, do setor bancário, dando o exemplo do seu finado pai. Olha, eu também queria dar um outro contra-exemplo, digamos assim, né? Se a gente toma o ramo financeiro, em 1988, no Brasil, o ramo financeiro tinha cerca de 1 milhão de trabalhadores no Brasil, né? O ramo financeiro tinha cerca de 850 mil trabalhadores bancários contratados formalmente, então, aí nas atividades de segurança, gerente, né, supervisão, as funções clássicas do bancário, 850 mil contratados em regime de CLT, e havia 150 mil trabalhadores contratados indiretamente, que era o que a legislação naquele momento permitia como terceirizado, que eram os trabalhadores que trabalhavam para bancos como segurança, né, patrimonial, por exemplo, segurança bancária, e também trabalhadores de transporte de valores, né, que transitava com os valores, porque lembra, tinha aquelas muitas agências, aqueles terminais. O Brasil foi um precursor, inclusive, da unificação das agências bancárias através do cartão, né, que era uma especificidade do Brasil naquela época, que a matriz do banco não sabia quanto de dinheiro havia de depósito, não é? O tempo que levava para conferir o cheque, etc. E esse dinheiro ficava lá parado. Então, a necessidade de saber a contabilidade do dia ou até mesmo da hora levou a uma inovação tecnológica, um salto tecnológico importante, a unificação do cartão, e que os bancos, com essa informação de depósito, sabendo a quantidade em caixa, podiam comprar títulos públicos. Tem a ver com a coisa do rentismo. Bom, mas o importante, então, em 1988, mais ou menos, o Brasil tinha cerca de 1 milhão de trabalhadores no ramo financeiro. Ora, em 2014, para não entrar aí nos problemas da recessão, depois do período aí que impactou bem o mercado de trabalho, mas em 2014, não é, havia cerca de 400 mil trabalhadores bancários, ou seja, havia a metade praticamente do que era em 1988, né? Mas trabalhadores contratados diretamente, bancários, tradicionais, etc. Só que, por sua vez, não é, havia 1 milhão e 400 mil trabalhadores no ramo financeiro, mas não como bancário diretamente contratado, mas como terceirizados, né? Por exemplo, os trabalhadores dos correspondentes bancários, né? Chamadas agências lotéricas, não sei como é que se chama aí, mas agências lotéricas. Na verdade, havia 200 mil correspondentes bancários no Brasil, né? Ou seja, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 800 mil trabalhadores que fazem atividades equivalentes dos bancários, trocam cheque, pagam conta, etc. São bancários, formalmente não são identificados, né? Havia no Brasil 120 mil trabalhadores para bancos como consultores, né? Por exemplo, essa XP aí, que é famosa, né? Ela trabalha mais ou menos com consultores. Então, eu sou economista, professor, estou desempregado, eu começo a conversar com meus amigos, ver se eles não querem
direcionar os seus recursos para a aplicação que rende mais, não sei o quê, ou seja, consultores. Não tem CLT, não tem nada, etc. Tem ainda uma parte importante dos trabalhadores de atividades que os bancos passaram a desenvolver, que são toda a parte de seguros, né? Toda a parte de saúde privada, educação. Então, na verdade, o ramo financeiro aumentou o número de trabalhadores. E o setor bancário é o setor que mais investimentos tecnológicos vinha fazendo no Brasil. Mas podemos pegar outros setores, eu não vou abusar aqui, mas se a gente pegar o setor de telecomunicações no Brasil também, ele saiu de 50 mil empregos para 600 mil empregos, dados os call centers, coisa desse tipo. Então, eu participo da ideia, né, que não necessariamente você vai perder emprego. Claro que vai perder emprego, não, nenhuma revolução tecnológica é feita para ampliar o emprego, tá certo? Mas ela tem um impacto na mudança no conteúdo do trabalho. E acredito que, de fato, a determinação do emprego não é dada pela tecnologia. O emprego, na verdade, no setor privado, é determinado pela forma com que se divide os ganhos de produtividade gerados pelo avanço tecnológico. Ou seja, a produção tecnológica é produzir em maior quantidade com menor custo. Logo, não é? A produtividade é evidente nesse sentido. Ocorre que nós estamos vendo pelo enfraquecimento sindical, tá certo? Pelas dificuldades de maneira geral, que esses ganhos de produtividade da revolução tecnológica estão sendo cada vez mais concentrados. Não é para menos que aqui no Brasil, 6 grandes homens têm uma fortuna que equivale à somatória de 110 milhões de brasileiros, nos Estados Unidos, enfim, a renda, o resultado, na verdade, desse processo de revolução tecnológica está sendo muito concentrado em poucas mãos. Ora, se houvesse um processo de redistribuição desses ganhos de produtividade, como ocorreu na segunda revolução industrial, o que aconteceu? Bom, reduziu a jornada de trabalho. A jornada de trabalho não era de 70 horas por semana, baixou para 48 horas. Quer dizer, redução da jornada, ampliação das férias, entrar mais tardiamente no mercado de trabalho. Tem uma série de possibilidades de você manter a classe trabalhadora, tá certo? Vinculada ao trabalho com menos jornada. Por exemplo, uma jornada de 12 horas semanais. Começar a trabalhar depois dos 24 anos de idade, tá certo? Porque todo mundo tem que estar agora, a sociedade tecnologicamente avançada, etc., vai precisar, pelo menos, entrar no mercado de trabalho depois de ter concluído a universidade. Então, tem possibilidades. O problema, no meu modo de ver, é que a gente não tem maioria política para isso, tá certo? Esse tipo de agenda não está colocada. Então, o que sobra é, bom, se vai suprimir emprego, o que vamos fazer? É melhor, então, reduzir o custo do trabalho, é dizer que as pessoas caso venham a ter mais qualificação, mais estudos, mais formação, elas vão ter melhores condições de trabalho. Mas você olha o Brasil de hoje, a taxa de desemprego ao redor de 12%, 13% geral, mas quando você pega a taxa de desemprego entre os doutores, a taxa de desemprego é de 25%, é 2 vezes mais. Então, essa distorção me parece que é importante, evidentemente, colocar também como possibilidade de reflexão acerca da questão tecnológica. Muito obrigado, professor. Eu passo a palavra para a professora Camila Lins para articular as intervenções pelo chat. Boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de reforçar o nosso agradecimento ao professor Postman pela presença na nossa Semana de Economia, por essa palestra que nos faz realmente pensar, pensar e observar criticamente, a situação do nosso mercado de trabalho, que a gente não consegue sem essa perspectiva histórica que ele recupere, que é extremamente importante. Bom, eu vou fazer aqui uma primeira rodada de perguntas. A Cláudia, ela colocou uma pergunta aqui sobre a questão da formação de profissionais, e aí eu vou aproveitar para casar também com uma questão que eu gostaria que o professor Postman colocasse. Ela escreveu, que aqui no chat, na palestra, estão assistindo alunos da matemática, e ela está preocupada com a questão da formação desses alunos para encontrar emprego, nessa sociedade pós-salarial. E aí, fazendo link com essa questão, sobre escolaridade, educação e mercado de trabalho, na verdade, eu queria fazer um pouco uma provocação, queria que o professor colocasse para a gente o que ele pensa, dessa discussão que relaciona a questão do nível educacional com o emprego, porque
Se eu não me engano, acho que foi numa entrevista que o senhor deu para a CUT, né? O senhor colocou: a educação não transforma, ela conforma para o mercado de trabalho. Então, eu gostaria que você colocasse um pouco para a gente a sua visão, né, em relação a essa relação entre qualificação, educação e mercado de trabalho. E vou também colocar a pergunta do professor Luiz Rezende. Ele pede para você falar um pouco sobre os impactos da financiarização no mercado de trabalho. Aí eu vou fazer essa primeira rodada e, em seguida, eu coloco as perguntas restantes. Perfeito. Obrigado, então, Camila e o Cláudio. Professor Postman, Oi? é porque seu microfone estava no mudo. Ah, Agora bom. abriu. Obrigado, Camila. Então, agradeci então a Cláudia e o Luiz pelas questões, considerações. Então, o tema da educação, certamente, ela é muito importante, não é? Mas me parece que ela não é uma panaceia em relação à determinação do emprego, né? A educação não gera emprego, a não ser para professor, né? Para o que está em torno da oferta da educação. O que gera emprego, obviamente, está vinculada ao comportamento da atividade econômica, né? Assim como também não é o custo do trabalho que determina o emprego. As empresas não vão contratar mais trabalhadores porque o salário caiu. Elas só vão contratar mais trabalhadores se houver demanda para a atividade pelas quais elas produzem. Então, o tema da educação está também dentro dessa perspectiva. Quer dizer, se a gente tiver uma visão estritamente da educação para o mercado de trabalho, não é? Que me parece uma visão muito funcionalista, porque, obviamente, o mercado de trabalho é dinâmico e se altera por várias razões, e a formação, estamos falando de uma formação de médio e longo prazo, ou seja, a educação precisaria estar mudando toda hora para poder atender aí as necessidades imediatas do mercado de trabalho. Então, estamos falando, na verdade, de uma educação de cidadania, né? Uma educação que tem a ver com a vida e não com o trabalho. O trabalho é uma parte da vida, especialmente esse trabalho que chama-se trabalho heterônomo, né? Porque, no fundo, tudo na nossa vida é trabalho, né? Estudar é trabalho, né? Lavar louça é trabalho, né? O capitalismo, de certa maneira, diferenciou o trabalho de produção do trabalho de reprodução, né? Quer dizer, o trabalho na sociedade agrária, tudo era trabalho, porque as pessoas trabalhavam em casa, né? Moravam na fazenda e trabalhavam na fazenda. Então, trabalhar e morar era quase a mesma coisa, né? O trabalho urbano, na verdade, é um trabalho em que se separa o trabalho de produção do trabalho de reprodução. Reprodução, em geral, seriam as atividades em casa, domésticas, e o trabalho de produção, atividades fora de casa. E esse trabalho de produção é o trabalho que é reconhecido, é assalariado, tem direitos sociais, trabalhistas, representação, sindicato e tal. Só que o trabalho feito em casa, o trabalho de reprodução, que é tão importante tanto quanto o trabalho de produção, porque se não tiver trabalho em reprodução, se não tiver limpeza, se não tiver alimentação, não é? Se não tiver descanso, as condições de trabalho fora de casa são muito comprometidas. E esse tipo de divisão fez com que, de certa maneira, praticamente marginalizassem as mulheres, porque as mulheres ficaram mais condenadas a trabalho em casa, ao trabalho de reprodução, né? Um trabalho que quase desconhecido, invisível, né? Enquanto que os homens é que saíam de casa, portanto, mais valorizado, os homens é que tinham a remuneração, né? A dependência feminina, etc., tudo isso que está associado a esse debate sobre a divisão sexual do trabalho, né? Bem, o que eu estou percebendo é que, na realidade, pela transição para a sociedade de serviços, aí, pela emergência das novas tecnologias de informação, essa separação, essa fronteira entre trabalho de produção, né, e o trabalho de reprodução está cada vez mais difícil de perceber, não é? Nós tivemos agora, pela pandemia, uma certa espécie de aceleração de uma tendência que é o teletrabalho, trabalho em casa, não é? Mas pela internet,
A gente já estava trabalhando em qualquer lugar, ou seja, a gente está quase... Se a gente vai dormir, sonha com o trabalho. Ou seja, qualquer dia você está com a internet ligada, está respondendo a trabalho. Ou seja, a gente está plugado ao trabalho. E, portanto, a determinação de um local para seu exercício, como era no passado, fora de casa, está sendo borrado, está desaparecendo. Né? Só que isso significa mais trabalho. Ou seja, antes você trabalhava nesse sentido de remuneração no local determinado. O trabalhador saía de casa às 5 horas para chegar antes das 7 na fábrica, não é? Então ele batia o cartão às 7 horas e ficava ali durante 8 horas. O tempo do trabalho contava só quando ele chegava e terminava quando ele saía. Tudo o que ele fazia antes não era considerado trabalho. Ora, o que nós estamos tendo hoje é que com as novas tecnologias as pessoas seguem trabalhando não apenas no local, mas fora. Ou seja, tudo isso indica que está havendo, né, uma extensão da jornada de trabalho, não apenas a sua intensificação. Então, esse é o aspecto que me parece interessante de ser considerado. Então, a educação, que educação nós estamos falando? Para que trabalho? Né? É o trabalho de reprodução? É o trabalho de produção? É tudo? Né? É claro que a formação ela é importante. Agora, também depende para onde o país vai. Ou seja, o Brasil, não é, já desmontou parte significativa da sua indústria. A indústria, em geral, representa um setor com melhor nível de ocupação, melhor remuneração, não é? O que sobra, quer dizer, muitas vezes fechou a indústria tal, mas em compensação abriram, não é, alguns restaurantes de fast food. Bom, tudo bem, é ótimo que as pessoas vão trabalhar no fast food, mas o salário, as condições de trabalho são inferiores. Né? Então também depende do modelo de crescimento, né? Para onde o país está indo, que tipo de atividade está sendo ofertada. Então, mais uma vez, a educação ela é essencial do ponto de vista de gerar a condição de emancipação das pessoas, construir cidadãos. Não é? O trabalho é central na nossa vida. Não é? Mas, obviamente, me parece, se a gente associar a educação como sendo a possibilidade para o trabalho, nós estamos dizendo que quanto mais educado, melhor trabalho vai ter. Isso depende, porque, na verdade, quanto mais pessoas estudarem, maior vai ser a competição no interior do mercado de trabalho. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, infelizmente, que é um país de escolaridade relativamente baixa, né? Nós estávamos vivendo antes da pandemia, uma espécie de fuga de cérebros. Né? Infelizmente, pessoas que se formam qualificadas, não é, apostaram, se esforçaram para cumprir uma jornada formativa e não encontram no mercado de trabalho oportunidades. Então, recorrem à saída do país. Isso é profundamente lamentável, não é? É um investimento, um recurso colocado que, de certa maneira, não favorece o país. Então, não sei se respondi ou confundi mais, né? Bem, a questão da financiarização, Bom, a financiarização ela não é algo estranho ao capitalismo, ela é parte fundante do capitalismo. Né? Se a gente voltar um pouquinho àquela estrutura que Marx desenvolveu, não é? De mercadoria, ou melhor, dinheiro, mercadoria, dinheiro, mas o dinheiro é de linha, não é? Ou seja, os capitalistas não gostam, detestam produzir. Eles produzem porque é a forma de ter mais dinheiro. Tá certo? Então, a financiarização é parte integrante do capitalismo. Isso não tem nem nada estranho. Bom, então, o que acontece, na verdade, nesses fenômenos de financiarização? A financiarização, não é, ela se estabelece como, em primeiro lugar, uma possibilidade, não é, de manter o capital valorizado. Tá? Por quê? Porque, na realidade, as alternativas de valorização do capital são pouco conhecidas, muito inseguras, se não incertas. Então, a financiarização é uma possibilidade de manter valorizado os direitos à riqueza, porque os títulos públicos, títulos privados, ou seja, aí os derivativos, não é? Todos os mecanismos financeiros, eles, na verdade, não são riqueza propriamente dita, eles são direitos à riqueza. A riqueza, em geral, é a riqueza material, a riqueza que provém da atividade econômica propriamente dita. Então, o que acontece é que a financiarização permite que esses direitos à riqueza se mantenham
em termos reais, ou até aumente ao longo do tempo, enquanto não se resolve a questão produtiva. Porque a recessão, a depressão, a crise, que também é parte integrante do desenvolvimento capitalista, o que acontece? A crise em geral é um resultado de uma superacumulação. Tem uma grande capacidade de produzir diante do que tem de consumo. Então, a crise, não é certo? Quando você tem uma superacumulação, muito mais produção do que consumo, a crise significa a destruição dessa parte desse capital que está superacumulado. Então, é uma crise, é uma quebra, fecha a empresa, desaparece, tá certo? Empobrece. Então, o que acontece é que, na verdade, quando a crise se manifesta, você abre um novo ciclo de valorização do capital pela produção. A financiarização, de certa maneira, não deixa essa crise se manifestar, porque é uma crise de superacumulação, é uma capacidade de produção no mundo hoje muito maior do que consumidores, né? Não é que não tenham pessoas, né? É que no capitalismo pessoas não são igual a consumidores. Pessoa é pessoa, consumidor é pessoa que tem renda. Se não tem renda, é pessoa só, não é isso? Então, obviamente, nós temos uma quantidade de pessoas no mundo que não tem renda, que não tem poder aquisitivo, então não pode participar do consumo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma capacidade de produção muito maior do que de consumidores. Então, a financiarização, ela, na verdade, ela impede que você tenha essa desvalorização, a destruição desse capital sobrante. Então, esse é o jogo, me parece, que nós estamos vivendo já há algum tempo. Isso já existiu, tá certo? Na virada do século XIX para o século XX, quando era a Inglaterra o centro financeiro do mundo, não é? Quer dizer, então, a financiarização ajuda ou prejudica o emprego? É difícil de falar porque a determinação financeira não é dada pela questão do emprego, não é? Ele pode até ser um enclave, né, de trabalhadores no ramo financeiro, por exemplo. Muitas pessoas estão por conta da rotina da financiarização, não é? Mas a financiarização é um trave também, obviamente, para a recuperação, para a atividade econômica, não é? Eu me lembro de um diálogo com empresários, isso lá em 2013, não me falha a memória, eles estavam contra o governo da presidenta Dilma, apesar da presidenta Dilma ter implementado praticamente a agenda da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que era a desvalorização da moeda brasileira, que era a redução da taxa de juros, que era a redução de custos de energia, que era a desoneração fiscal, né? Ou seja, essa foi a proposta apresentada pela Fiesp, e, de certa maneira, o governo da presidenta Dilma fez, porém, sem resultado efetivo do ponto de vista do crescimento, né? Ou mesmo do ponto de vista de substituir produtos que o Brasil vinha importando. E nesse diálogo, eu me lembro de um dirigente dessa federação, e eu perguntava, mas vem cá, vocês não tinham apresentado uma proposta de desvalorização da moeda? Quer dizer, desvalorizar a nossa moeda significa tornar mais competitivos os nossos produtos no exterior, porque se você desvaloriza, não é, o valor em real convertido para dólar ou outra moeda, você tem um preço em dólar menor. Então, não estimula as importações, não é? As exportações, me desculpe. Ele disse, de fato, a desvalorização cambial estimula as exportações. Só que, aqui, no caso de São Paulo, quase 50%, isso lá em 2013, 50% da nossa produção, ela é, na verdade, dependente de importados. Ou seja, a gente importa para montar aqui no Brasil. Então, se você desvaloriza a moeda, torna a importação mais cara, torna mais difícil a gente importar, mais difícil produzir. Depois perguntava, mas enfim, e a questão da taxa de juros, a redução da taxa de juros, não é? Isso não seria interessante, porque se reduz o custo do dinheiro, estimula, evidentemente, a possibilidade de tomar crédito e até mesmo o custo financeiro que está na produção cai, etc. Ele disse, é verdade, isso tudo é verdade. No entanto, não é? Cerca de 60% do faturamento da indústria no estado de São Paulo vem dos ganhos financeiros. Então, ao reduzir o ganho financeiro, reduzir a taxa de juros, reduziu o faturamento das empresas. Hoje, né? Hoje eu já não sei, mas até 2014, a principal rede de televisão do Brasil, não é? Do seu faturamento, a maior parte do faturamento, o que garante o lucro são os ganhos financeiros. Não é a atividade produtiva. Então, é difícil dizer, a financiarização ajuda ou não ajuda o emprego, né? Eu diria assim que a financiarização não está sendo favorável ao nosso país, né? Isso eu posso dizer, porque concentra a renda, não permite o crescimento, não é? Então, precisaríamos enfrentar o rentismo no Brasil, certamente.
Temos mais uma rodada, Camila? Vamos encerrando aí. Eu vou fazer uma pequena rodada, pode? Finalizar? Perfeitamente, terminamos aí com mais uma rodada. Então, pessoal, eu vou pedir desculpas que a gente tem muitas perguntas aqui no chat, aí eu vou tentar pegar algumas aqui, né, para que juntem, né, que sejam questões semelhantes. Então, sobre a questão do comportamento e a dinâmica do mercado de trabalho, né, a professora Tânia comenta sobre o alto índice, né, de pessoas que estão em idade ativa e estão fora do mercado de trabalho. A professora Luciana também comenta, né, sobre essa perspectiva das mudanças que vão acontecer no mercado de trabalho após a pandemia, né? A questão de se a estrutura de custos das empresas diminuindo, se isso vai ser repassado para o preço final. E eu acho que uma pergunta importante aqui também é do professor Geraldo Reis sobre a questão da previdência, né? Que ele chama atenção para a nova previdência e a nova legislação, né, do mercado de trabalho, considerando o cenário que a gente tem menos contribuinte do que pessoas que recebem os benefícios, se isso poderia gerar uma onda, né, de idosos desamparados. Aí eu vou repassar essas três pelo tempo que a gente tem aqui. Você quer que eu fale de novo? Sintetiza, porque eu estava lendo aqui Oi. no chat. Sim. Então, eu sintetizei aqui três grandes questões, né? Porque não dá tempo de a gente abordar as questões de todo mundo. Primeiro, a professora Tânia chama atenção para o alto índice de pessoas, né, em idade ativa que estão fora do mercado de trabalho. Ela pergunta o que fazer, né, nessas situações. A professora Luciana chama atenção para esse cenário pós-pandemia, né, de perspectiva que as empresas consigam reduzir seus custos de trabalho, porque muitas pessoas vão trabalhar de casa, online, se isso teria a possibilidade de ser repassado para o preço final dos bens, ou se, na verdade, a gente continua, né, num cenário de extração de mais-valia. E o professor Geraldo Reis chama atenção, né, para a questão do cenário da nova Previdência e legislação trabalhista, considerando situações, né, de municípios que existem menos contribuintes do que pessoas que recebem os benefícios, se isso poderia gerar um cenário de idosos desamparados aí no longo prazo. Peço desculpas às outras questões, mas pelo nosso tempo aqui eu tentei resumir nessas três. Obrigado, Camila, por repetir de novo as questões. Obrigado a Tânia, Luciano e Geraldo. Começando de trás para frente, então, quer dizer, a questão do envelhecimento da população e o risco do empobrecimento dos idosos. A eleição de 2018, por exemplo, indicou que nós já estamos numa situação de que as pessoas de 60 anos e mais já constituem maioria em termos absolutos do que jovens de 16 a 24 anos de idade. Ou seja, estamos diante de uma inversão demográfica de grande importância. Ou seja, já não somos mais um país de jovens, somos cada vez mais um país, né, que avança a sua idade. E, ao mesmo tempo, estamos convivendo também com uma expectativa de vida que cresce. Né? Mais pessoas vivem por mais tempo. Bem, nessa circunstância, a solução que o Brasil encontrou na Constituição de 1988, né, que foi, de certa maneira, unificar os diferentes regimes previdenciários, permitiu, de certa maneira, que um problema que ali já existia, que era a presença de pobres no segmento etário de mais idade, fosse praticamente resolvido. A pobreza passou a se concentrar cada vez mais nos mais jovens, sobretudo em crianças. Essa mudança da composição da pobreza, a meu modo de ver, tem a ver com o papel importante que o sistema de aposentadoria e pensão passou a ter. Hoje não sei, mas em 2014, volto a dizer que
a Previdência Social representava 15% do PIB em termos de transferência de renda, né? Então, é muita coisa. Isso mudou, inclusive, as relações sociais, né? Cresceu o número de famílias chefiadas por idosos. Idosos, até os anos 80, eram identificados, na verdade, como uma espécie de traste para a família, não é? Alguém que dependia da renda dos outros, não mais do seu próprio trabalho. E o que nós fomos perceber é que o Sistema de Aposentadoria e Pensão fez com que os idosos se transformassem em chefes de famílias e, muitas vezes, um dos poucos membros da família com renda garantida todo mês, né? Referência nesse sentido. Acredito que essa circunstância ela pode, na verdade, voltar rapidamente, não é? Porque, de um lado, o sistema previdenciário, a reforma que foi feita é uma reforma, na verdade, que destrói o sistema previdenciário, porque torna mais difícil as contribuições, não é? E desestimula as contribuições entre os jovens, inclusive. Então, nós começamos a ter um descolamento do emprego do jovem, do assalariamento, da contribuição, não é? E, de outro lado, as pessoas vão ficando cada vez mais tempo, levando mais tempo para se aposentar, porque o mercado de trabalho no Brasil tem elevada rotatividade, não é? Então, em média, o trabalhador, a cada ano, consegue contribuir por 7 a 8 meses, porque ele roda, né? Nós temos a taxa de rotatividade ao redor de 40% da força de trabalho com carteira assinada no Brasil, né? Então, tem esses problemas realmente, eu diria assim, dramáticos, que nós vamos começar a perceber em função, de um lado, da circunstância do mercado de trabalho, do desassalariamento, não é? Da perda da regulação da sociedade regulada, da cidadania regulada, mas, de outro lado, também as próprias mudanças no sistema previdenciário vão comprometendo, e essa circunstância de idosos pobres não me parece distante, tá certo? Bom, a questão das empresas, o trabalho em casa, redução de custos, pode se converter nos preços. Bem, o fato concreto é que nós temos uma estrutura produtiva oligopolizada, né? São poucas empresas, geralmente grandes empresas, que controlam e lideram preços, né? De certa maneira, o que a pandemia, inclusive, está estabelecendo é um fechamento de pequenas empresas, ou seja, há um processo crescente ainda maior de concentração das estruturas produtivas no país. Então, numa estrutura oligopolizada, ou seja, se são sonho, quer dizer, não sei se do ponto de vista de ofertantes ou demandantes, mas de toda maneira uma estrutura com poucos competidores, não é? Faz com que, de certa maneira, qualquer redução de custos não se converta em redução de preços, mas se converta em aumento da taxa de lucro. Foi, de certa maneira, né, o aprendizado que tivemos no Brasil, já sabia teoricamente, mas foi comprovado, não é, com a desoneração fiscal implementada aí desde a década passada. Ou seja, a desoneração fiscal não reduz o preço, né? Se dizia-se, por exemplo, alguém antes perguntou, se não falha a memória, acerca aí da introdução de uma tributação sobre fluxos de capitais, sobre a CPMF, por exemplo, se dizia, não, se implementar a CPMF vai aumentar a inflação. Bom, mas quando acabou a CPMF, não caiu a inflação. Então, na verdade, não me parece que a redução de custos do trabalho ou custos de outra natureza numa estrutura produtiva oligopolizada leva à redução do preço. Bom, e em relação ainda ao contingente de pessoas fora do mercado de trabalho, né? De fato, estamos numa situação muito estranha, né? Do total de pessoas aí disponíveis para trabalhar, não é? No total, é a menor parte, abaixo de 50%, que de certa maneira está trabalhando. Talvez, não sei, hoje saiu que aparentemente o auxílio emergencial permanecerá para os próximos 4 meses, até dezembro, né? O que a gente não sabe é se de fato não houvesse esse auxílio ou se retirasse esse auxílio, o que aconteceria, não é? As pessoas sem auxílio passariam a procurar trabalho, então virariam desempregados, né? Nós temos, fora o auxílio emergencial, nós temos cerca de 12 milhões de trabalhadores com carteira assinada em regime de CLT que recebem aí um recurso, uma garantia de emprego. Eles não tiveram suspenso o contrato de trabalho, mas não tiveram rompido o contrato de trabalho. E há especulações que esse contingente enorme
é uma espécie de antessala da demissão. Quando desaparecer essa garantia, as pessoas serão possivelmente demitidos. E não foram antes porque as empresas não tinham recursos para demitir, né? Mas, obviamente, a gente vai ter que esperar para saber o que vai acontecer, se a maior parte ou a menor parte dessas pessoas vão, de fato, se tornar desempregados, né? É difícil saber o que, de fato, vai ocorrer. O fato é que, o concreto é que nós já vínhamos de uma situação desfavorável da economia, como falávamos, até o ano 2019, não é? E em 2020, por força da pandemia, não é? As medidas tomadas de isolamento, elas levaram a uma parada técnica na economia. Se reduziu a produção. Com os programas sociais, de forma positiva, também evitou que houvesse uma queda na massa de salários no mesmo sentido da redução do nível de atividade. Então, a massa de salários, segundo o IBGE, caiu menos do que a queda no nível de atividade. Então, o que está acontecendo é que até houve alguns comentários em função do comportamento da indústria, por exemplo, dos serviços, que dizem, olha, agora teve até um crescimento, significa então que nós já estamos saindo da crise, etc. Mas me parece que isso tem mais a ver com a recomposição de estoques. Ou seja, quando cai o nível de atividade mais do que o nível de renda, ou seja, o nível de renda significa consumo. Então, o consumo se mantém, embora tivesse desacelerado, mas não tanto quanto o nível de produção. E como hoje nós estamos falando de um sistema produtivo que opera com quase sem estoques, né? O sistema just in time, porque estoque é custo. Então, o que acontece é que se você mantém um nível de atividade ainda menor do que o nível de consumo, há uma certa pressão localizada, momentânea, para repor o estoque. E esta reposição do estoque foi entendida, ou está sendo entendida, como recuperação econômica. Não me parece recuperação econômica. Então, mas, enfim, isso aqui ainda é uma controvérsia. Vamos precisar aguardar, então, o que vai acontecer para poder saber se essa recuperação vai abrir espaço para atrair as pessoas que hoje estão sendo identificadas pelo IBGE como fora do mercado de trabalho, como inativos. Bem, quero agradecer mais uma vez aí, muito obrigado pela oportunidade, Camila. Professor Luiz, passo a palavra, acho que o senhor vai fazer o encerramento aqui. Eu acho que realmente já está na hora da gente encerrar, até porque você já cumpriu 50% a mais do tempo que foi combinado, com muito boa vontade. Agradecer muitíssimo. E tenho a certeza de que você nos deixou uma palestra muito instrutiva e, ao mesmo tempo, instigante para pensar diante de uma realidade brasileira que já se tornou e tende a se tornar cada vez mais complexa e com grandes problemas na área da ocupação, das relações de trabalho, o que você chamou de uma nova modalidade de servidão. Então, realmente, é instigante e contribui, então, para que a gente possa refletir sobre esses assuntos magníficos em termos da abordagem, magnífica abordagem. Muito obrigado, professor, e esperamos que oportunamente a gente possa contar novamente com a sua colaboração valiosa, que muito contribuiu para esse evento, e, inclusive, lembrar que a maior parte da audiência são estudantes, né, e que, portanto, aprenderam, aproveitaram muito e foi certamente a sua palestra. Muito obrigado, professor. Boa noite. Descanse, que você merece agora um descanso. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, com os demais, a gente vai encerrar, então, essa sessão e convidamos a todos para amanhã participarem novamente, segundo a programação que vocês receberam. Eu, pessoalmente, estou achando extremamente positivo e instrutivo, como eu falei, essa semana. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Camila, obrigado pelo seu trabalho aí na coordenação da mesa. Muito obrigado. Tchau. Tranquilo, imagina, obrigada. Tchau.